Bom dia, pessoal. Acho que muitos aqui já me conhecem, já conversei com bastante gente aí, né? Meu nome é Valmir Rames. Eu trabalho na Sênior em Blumenau mesmo, né? Estou bastante tempo lá na área de produto. E o meu desafio aqui é cuidar da parte de compliance, a parte de legislação, né? Principalmente da solução DRP e aí algumas derivações aí do DRP. Ok? Então, o objetivo aqui, quando eu recebi o convite aqui para fazer uma palestra, falar de compliance aqui para vocês, eu trouxe alguma coisa aqui, até um material do Senior Experience, quando a gente falou um pouquinho lá, teve uma palestra mais focada em governo digital e tendências, o que acontece lá, tá? E aí depois linkar isso à nossa oferta mesmo, ao nosso dia a dia, e a ideia é trazer aqui os aspectos da nossa oferta de compliance. Ano passado a gente lançou uma oferta específica, né, para atender o nosso mercado com clientes que têm uma demanda só da solução compliance, não necessariamente de todo RP, back-office e tudo mais, mas é o que a gente vai ver aí adiante. Ok? Fica à vontade. Eu também vou ficar por aí até o final do evento, se depois quiserem discutir alguma coisa mais a fundo, discutir algum projeto, fico à disposição de vocês também. Tá bom? Então, a ideia é que inicialmente falar um pouquinho de alguns movimentos, de uma visão, né, do governo, né, do fisco, né, como o fisco ele tem se movimentado aí nos últimos tempos, né, uma visão bem superficial, bem rápida, mas a principal mensagem, né, é que quando a gente muitas vezes pensa no fisco, né, a gente tem aquela visão de que os caras são lentos, são enrolados, que lá não vai dar nada, as empresas, o setor privado é muito mais rápido, mais dinâmico e tal, e a gente, quando olha, põe uma lupa lá e olha mais de perto o que o fisco está fazendo, como ele está investindo em processamento, em tecnologia, né, para fiscalização, para ter toda essa malha fiscal, tem um investimento muito forte e que a grande maioria das empresas, os profissionais, eles não percebem isso, né? Entende que lá está dominado e que a gente aqui é mais rápido que eles. No dia a dia a gente percebe que nem sempre acontece isso, realmente eles são bem rápidos, né? Então, o fisco está cada vez mais rigoroso, ele está mais rápido nas atuações, CND, ele está travando, quando alguma coisa bate na trave, desentrega de arquivo, está cada vez mais rápido ele influenciar no teu negócio. E ele começa a cercar mais informações de diferentes arquivos, diferentes entregas, cruza a informação. Então, e acaba impactando mais na operação, né? Porque você, em algum momento, você pode, por exemplo, ser travado de algum financiamento ou de uma emissão de um documento fiscal, muitas vezes, são coisas que a gente acompanha e que a gente vê no dia a dia das empresas. Então, mais um alerta, né? Fica atento a isso. Aqui algumas informações, assim, só para mais curiosidade, ter uma noção. Quando a gente olha lá, por exemplo, quando tínhamos lá o Sintegra, lá, há uns 20 anos atrás, comparado ao que é o SPED fiscal hoje a gente está falando de 3 vezes mais informações do que entregava. Ou seja, cada vez mais o fisco tem cobrado informações, são as tais novas versões, a gente se atropela simplesmente, né, mais um problema, vou ter que implantar lá, vou ter que mudar a versão e tal, mas cada pacote novo desse tem mais um monte de coisa que está sendo embarcada aí, e mais informação para o fisco, né, melhor analytics dele, então é muito forte isso, né? Quando a gente fala de nota fiscal, por exemplo, a nota fiscal, desde que ela surgiu lá, saiu daquele modelo 1 e 1A, e foi lá para a nota atual, versão 4.0, tá? Lá a gente tinha 75 campos uma nota. Hoje a gente tem praticamente 9 vezes mais campo. Então, quando eu emito uma nota fiscal hoje, é totalmente diferente daquela nota que eu emitia há um tempo atrás. Eu passo muito mais informação. E quando eu passo muito mais informação, né, eu na retaguarda, no compliance, guardar essa informação, torná-la coerente com o fornecedor, com o cliente, com toda a minha parte contábil, estoque financeiro. Então, tem todo um universo que acontece aí que muitas vezes a gente não percebe, não dá bola. A gente entende que quando vai fazer uma entrega fiscal, vai fazer uma entrega no SPED, uma obrigação principal, acessória, a gente muitas vezes se preocupa só em estar lá, validar o arquivo, entregar, foi, tudo certo e vamos para frente, né? Mas esse mundo ele é muito maior do que a gente pensa muitas vezes, né? Aqui falar um pouquinho da floresta, falar dos animais, né? Eu trouxe aqui uma figura do Tiranossauro Rex, né? Só para
mostrar a Receita, por exemplo, ela tem um supercomputador lá, já desde 2006, que ela chama de T-Rex, que é justamente um dos grandes, maior predador aí já conhecido aí, né? E justamente para mostrar que eles deram o nome desse Tiranossauro Rex, porque é um cara que tem uma capacidade muito grande de processamento. Hoje ele tem processamento capaz de atender a demanda fiscal do Brasil, dos Estados Unidos e da Alemanha juntos. Tem outros materiais aí que até em outras apresentações a gente utilizou, não quis trazer aqui para não poluir muito, não entrar muito no detalhe. Mas, assim, a estrutura de processamento, de cruzamento de informações da Receita, né, com arquivos desde os prestadores de serviço, de energia, telefonia, bancos, eles têm evoluído muito nisso. Tem bastante software, tem bastante processamento. Então, cada vez mais, eles tendem a evoluir nisso, né? E aí a gente chega assim a uma reflexão, né, que muitas vezes será que o fisco ele já não conhece a sua empresa, a nossa empresa, melhor do que nós mesmos? Então essa é uma primeira reflexão para a gente ficar muito atento a isso. Não é só mandar um arquivinho fiscal, se livrar de um arquivo, mandar lá, passou, validou, não deu erro, vamos para frente. Na prática a gente não percebe mais isso, ok? E aí assim o que tem acontecido é mais ou menos isso, né? Então até um tempo atrás, Então até um tempo atrás a rede aqui pegava só tubarão, né? Só peixe grande, né? Com esse número de informação, com todo esse cenário que a gente vê aí, com essa evolução do fisco, hoje peixinho também cai na rede, né? Também cai na malha. Ok? Então essa é uma primeira reflexão aí. E assim, qual é o problema hoje, né? O que as empresas elas têm enfrentado, né? A gente tem conversado muito com muitos contadores, que têm participado de muito evento, de muita discussão aí das empresas, desse meio fiscal, tá? Então, assim, basicamente, a percepção é de que está muito grande a exposição fiscal, ou seja, a empresa, os empresários, o pessoal da área está muito preocupado porque realmente está passando muita informação. Então, a exposição, eles estão preocupados em passar essa informação e muitas vezes estarem seguros disso, muitas vezes gerando informação em mais de um sistema. Um sistema manda uma coisa, o outro manda outra. Será que o que está num está no outro também? Custo disso, né? Não precisa nem falar, quem não está preocupado com custo. Agilidade, isso aqui não sou eu, está piscando. É assim mesmo? Então, agilidade e segurança da informação, né? A questão da integração, então, são esses fatos que têm incomodado muitos empresários das empresas, né? E a tendência nas empresas, evidentemente, é a redução de custo desse compliance, que hoje investe muito dinheiro nisso, e muitas vezes não é um dinheiro inteligente, bem estruturado, né? Eles querem fornecedor de confiança, cada vez mais, principalmente as maiores empresas. Muitas vezes não é preço mesmo, muitas vezes é saber que quem está cuidando das minhas informações, quem gera meus arquivos, quem faz toda essa governança é uma empresa de mercado, uma empresa forte, não é só um software que eu estou colocando lá. Eu preciso de uma estrutura, eu preciso de uma empresa suportando tudo isso e me dando essa segurança, né? Então isso também é muito forte hoje em dia, né? E um outro cenário que a gente também observa bastante muitas empresas, elas têm uma demanda de compliance, não estão resolvidas, estão lá com problemas fiscais, RIN, FESPED daqui, é social, todas, bloco CAI, confusão que vocês conhecem bem. Tem lá suas dores, mas elas não têm necessidade ou não pode, por alguma razão, trocar o ERP. Então, esse é um outro cenário que também a gente percebe, né? E aí que a gente vem trazer aqui um pouquinho agora, entrando um pouco mais do nosso universo aqui, né? Que a gente tem oferta e tem condições de, nessa abordagem, nesse cenário, tá? Trabalhar esses clientes e essa oportunidade de mercado, né? Hoje nós atendemos, quando falamos de solução de compliance, né? Nós atendemos mais de 30 segmentos dos diferentes portes de empresas, então a gente atende tudo quanto é jeito e tudo quanto é tipo de empresa aí. A nossa legislação, a gente atende ela, né, estadual, federal, municipal, em todas as esferas, por mais que tenham concorrentes nossos aí que também trazem isso, tá? Tem até uma questão jurídica, é uma discussão por conta disso, tá? Mas hoje, contratualmente, nós somos o contrato mais agressivo
Eu digo isso porque até recentemente a gente participou de um trabalho lá com o jurídico de novo. O nosso contrato, comparado com vários concorrentes aqui que conhecem muito bem, vocês conhecem, tá? O que dá mais abertura, o que deixa o cliente mais tranquilo é o nosso. Vocês podem ter certeza disso. Se precisar pontualmente um dia puxar um fio desse aí, pode puxar. Tá? Então, hoje nós temos mais de 2.000 empresas utilizando compliance da Senior, né? Embarcados no RP ou de uma forma independente, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? A nossa solução, toda essa parte do compliance, nós já estruturamos ela desde o início de uma forma separada, tá? E totalmente integrada por web services. Então, ou seja, todo aquele emaranhado de informações que eu mostrei lá na frente, né? Toda aquela complexidade. Hoje, quando a gente fala de uma solução fiscal de compliance, a nossa solução ela é toda estruturada por serviços que podem ser automatizados. Ou seja, você pode chamar tudo com serviços e trazer aqui a informação, ou seja, vir de um outro sistema e ter o compliance totalmente independente. A gente vai falar mais disso. A parte de tecnológica, vocês conhecem bem, né? A Senior ela é muito bem vista quando se fala em tecnologia, por várias razões, aí, né? Vocês conhecem bem esse cenário. Hoje, quando a gente fala de nota fiscal de serviço, por exemplo, só um exemplo, hoje nós temos, contratualmente também, nós emitimos notas fiscais para todos os municípios. Tá? Se você tiver um município lá no fim do mundo, lá que ainda não caiu aqui na nossa lista, a gente vai em X tempo atender esses municípios. E aí, assim, né, o que a gente vê como uma oportunidade para ilustrar isso um pouco melhor aqui, né? Nesse contexto aqui, né? Nós temos muitas empresas, né? As empresas elas têm lá os diversos ERP, uns da Senior, outros diversos, muitos próprios mesmos, né? Que construíram mesmo seus ERPs. E essas empresas, né, quando nós falamos aqui de Senior, muitas delas têm o nosso RH, têm o nosso HCM, então nós temos muitos clientes de porte grande, clientes fortes, e tem o nosso RH e assim tem um nível de satisfação muito bom, né, por conta do próprio produto, obviamente, mas pela própria empresa e de toda a organização, de todo o cenário Senior. Tá? E o que a gente observa é que esses caras também, esse porte de empresa, não tem, muitas vezes, a sua solução fiscal embarcada. Também tem uma solução fiscal contratada terceira. Também é integrada com um terceiro qualquer. Existem vários aí que já vou mostrar. Tá? E o que a gente observa é que, muitas vezes, esses caras não estão muito satisfeitos. Então, assim, a provocação aqui é, principalmente quando a gente vive esse mundo com vários produtos, várias ofertas, um portfólio bem amplo, né, de levar essa proposta para esses caras. Tá? Então, assim, trazer também uma solução de compliance. Se o cara tem um SAP da vida lá, tem o nosso RH, tá legal, mas a parte fiscal, ele está lá com dor no reinf, os SPEDs dele, não sei o quê, ou seja, o cara tem alguma dificuldade aí, esse é o cara que a gente pode abordar e fazer um trabalho e entender melhor as demandas dele. A gente consegue atender toda a parte de apuração de tributos, toda a parte de entrega de obrigações acessórias para esse cara, com todos esses serviços, com toda aquela complexidade integrada para cá. Quando a gente fala assim de obrigações fiscais, né, nos últimos tempos a gente evoluiu assim bastante. Nós temos construído a parte de imposto de renda, REINF, então a gente criou vários sistemas dentro do nosso compliance que deixa ele muito completo, que muitos concorrentes nossos não têm ele necessariamente embarcado, não entregam da forma que nós entregamos. Então, essa é a oportunidade que a gente vê. Né? E quando a gente está nesse contexto, tá, a gente aqui agora começa a concorrer com empresas que também fazem isso, empresas nesse nível de mercado, nesse negócio. A gente tem MasterSaf, tem a própria Compliance, Syncro e outras mais. São empresas que também trabalham nessa faixa de cliente, dos clientes maiores, estruturadas, muitas já homologadas, inclusive lá com SAP integradas. É um movimento que a gente também vai fazer e já está fazendo. Em breve a gente vai trazer novidades aí para vocês, tá? Para ter uma solução integrada e homologada com SAP. E, assim, é nesse contexto. São essas maiores empresas precisando de compliance fiscal. E aí, quem não são necessariamente nossos concorrentes quando nós falamos aqui de solução de compliance fiscal? Tá? São soluções um pouco menores, voltadas muitas vezes para escritórios,
elas não são estruturadas como nós somos, a própria parte de integração, de banco e tudo mais, ou seja, são empresas numa faixa diferente de clientes. E essa é uma questão assim, importante que a gente tem que entender, e muitas vezes a gente passa por algumas propostas, né? Pô, estou lá brigando com uma empresa daquele tamanho, e o cara, eu estou levando a minha solução lá, a minha está desse tamanho, e o cara pôs um valor desse. A principal provocação aqui, o nosso grande desafio aqui, é mapear, entender, separar isso muito bem, né? Qual é o melhor negócio? Aquela história, né, de separar banana de laranja. Muitas vezes a gente vai lá brigar numa conta grande, e que tem um cara... O cara pequeno, a gente já teve algumas experiências que a gente mesmo já fez isso, tá? De levar uma solução fiscal nossa, numa visão muito pequena, modulada, com algumas licenças lá, que o cliente olhou assim, comparou, a gente entrou com os grandes, ele... Cara, vocês não entenderam o projeto. A gente levou uma proposta lá de 30, 40 mil, mas era um projeto de 300, 400, 500 mil reais. Nem se sustenta na própria proposta, né? Porque esses caras são grandes, eles recebem uma série de propostas lá, e a gente nem evolui, porque não, eles não entenderam. A gente tem casos, exemplos assim. Então, é uma questão assim, importante de posicionamento, de entendimento. O que é essa oferta de compliance? Né? Então, assim, aquela discussão, até em tempos atrás... Controladoria, compliance fiscal, né? Então, hoje, quando nós... Não sei se vocês lembram até daquela figurinha em um evento antes, aí acho que até eu trouxe ali do quebra-cabeça, ali na ponta, né? Onde quem tem o nosso RP, tem a nossa solução de controladoria, toda a parte fiscal, contábil, patrimônio lá embarcado, esse cara tem controladoria e ele continua da mesma forma, tá? São mesmas funcionalidades, o que é controladoria e o que é compliance fiscal, afinal de contas. Tá? Quando nós falamos de código, de sistema, o mesmo time vai lá e implanta, o mesmo time pode dar suporte desse negócio. Estamos falando do mesmo software. Só que, quando nós falamos de compliance fiscal, nós estamos falando daquele cliente que não vai trocar o RP, porque o cara muitas vezes é uma multinacional, tem uma empresa que ele não pode mexer no RP dele, ou ele é de um porte, numa situação que o IRP dele é próprio do negócio dele, ele não consegue trocar. E existem várias razões que certamente vocês conhecem. O cara que não pode trocar de IRP por alguma razão. Tá? Ou às vezes até mesmo de valor, investimento mesmo que seja. Tá? Então, mas esse cara tem problemas fiscais, esse cara a gente pode ir lá e levar a nossa solução de compliance. Que o cara que tem o nosso IRP... ele vai ter a mesma solução com as mesmas funcionalidades. O que muda para esse cara? O nosso cliente de compliance, ele é um outro projeto. Ele, via de regra, ele pertence a um grupo de empresas, tá? Que ele não tem essa abertura de trocar toda a solução. Ele tem um nível de governança muito maior, nível de exigência, de auditoria. Não necessariamente ele é uma empresa gigante, mas pelo próprio porte e o que ele produz, o que ele faz, o coloca numa situação dessa. Tá? Então, auditoria, até em termos de suporte, são projetos que dão mais visibilidade. Né? Eu sempre brinco muitas vezes, né? Eu prefiro ter um problema, uma notificação fiscal, com um problema no meu sistema, lá com a lojinha do Zé, do que com uma grande empresa de repercussão e tudo mais, porque a Sênior não entregou um SPED lá, fez alguma besteira lá no arquivo. Então, a nossa responsabilidade, o nosso risco é maior também. É diferente você ir lá implantar numa empresa de porte, uma empresa de presença de mercado, e numa empresa que muitas vezes não tem essa postura. E aí aqui o que acontece é que a gente tem que entender o projeto e realmente... Pô, tu não pode mesmo, não é um cliente de RP, daqui a pouco não é um cliente GUAP, daqui a pouco... Ou o back-office não é a solução desse cara, então a gente tem que ter muito bem essa clareza e essa leitura. Então, o cliente de compliance fiscal, existe esse cara no mercado, existe esse nicho, esse tipo de cliente, existem muitas oportunidades para o nosso compliance fiscal. A gente só tem que entender muito bem qual é a nossa proposta. A gente até adiante vai falar um pouquinho da própria política comercial, como funciona isso... para deixar isso um pouco mais claro. Então, assim, o que a gente entende como alguns diferenciais nossos, né? Preço competitivo. Alguns vão me olhar atravessado aqui, porra, já briguei contigo porque esse negócio está caro, não sei o quê, tu vem me dizer que o preço é competitivo, né? Vamos entender o negócio.
Tá? Muitos de vocês aqui responderam uma pesquisa que a gente promoveu aí nos últimos dias, né? Até para trazer um pouco de embasamento aqui para esse bate-papo, aqui para essa conversa, né? E assim, uma das questões que bateram lá, né, das perguntas que a gente fez, a gente viu que praticamente metade de quem respondeu lá, foram 40 e poucas respostas que a gente obteve, nunca apresentou essa oferta para nenhum cliente, nunca participou de um processo de compliance. Então, assim, dos que responderam, né, metade praticamente não conhecia essa oferta ou não tinha apresentado ela para um cliente. Que não conhecia, em torno de 30%. Em torno de 30% não conhecia direito à oferta, até para trazer esses números. E quando a gente trouxe lá, a gente perguntou dos maiores desafios, né? Então, para quem conhece, quem já está na praia aí, o que entende que são os desafios, as dificuldades, né? A primeira que apareceu foi o conhecimento técnico para fazer essa venda, para apresentar, para lá defender o projeto. Tá? Então, aí realmente a gente tem um dever de casa aqui de apoiar vocês com mais material. A gente já tem bastante material lá disponível, tá? Mas sim, esse é um desafio nosso aqui, sênior, da área de produto também, de ajudar ainda mais vocês. A gente criou um time lá de ETN, inclusive com um especialista lá mais focado na parte de compliance. Eu também estou sempre muito disponível para isso. Acho que sempre que vocês têm algum projeto, aí muitos aqui têm me procurado, né, para discutir esse tipo de projeto. Tá? Então, a parte de conhecimento técnico apareceu lá muito forte. Tá? Depois apareceu a própria questão da política comercial como segundo tópico nessa pesquisa, né, justamente a questão, provavelmente, de valor ou do entendimento da própria política, que também a gente vai ter que fazer um reforço, inclusive trouxe um slide para a gente falar disso. Tá? E como terceiro ponto, a parte da integração também surgiu lá nessa pesquisa. Né? Integração, tem medo desse negócio, não sei se vai funcionar, é complexo, não é tão simples assim, deixa eu entender. Então, dificuldade, né, o conhecimento técnico para apresentar, o primeiro fator, o segundo, a política comercial, e depois a integração. Então, a ideia é justamente a gente focar um pouco o que a gente entende que são as dificuldades aqui do time aqui. Né? Mas falando de diferenciais, então, competitivos aqui, né? O preço. Se estivermos na conta certa e com os concorrentes que a gente citou aqui, nós somos competitivos. Nós temos alguns casos, com informações que a gente teve. De compliance, nós temos grandes contas, assim, e eu vi a apresentação do TI dos caras, a gente conseguiu um relacionamento, algumas informações bem privilegiadas, eu diria assim. Tá? Tem muito projeto de mais de R$1 milhão de compliance. Tá? Que MasterSaf, que Syncro, que esses caras colocam. Empresas maiores. É projeto de mais de R$1 milhão. Tá? Projetos, eu diria assim que eles são projetos acima de 300, 400 mil reais, quando a gente está posicionado nesse mercado para esses caras. É esse o valor de projetos de compliance dessas grandes empresas, de empresas nesse perfil. Que tem essa pegada e que muitas vezes participa um grupo e que o grupo cobra isso deles. Tá? Então, podemos ser competitivos, sim. Não estamos aqui também dizendo, também pela própria pesquisa, né, nós estamos fazendo também um trabalho interno lá de levantamento de contas. Assim, a questão da política comercial, ela sempre é rediscutida, né? Então, não estou dizendo aqui que a gente bateu na pedra, até porque é uma oferta relativamente nova, né? Ela está aí, tem 1 ano, praticamente, que a gente lançou ela. Então, a gente tem uma série de desafios aí. Não estamos dizendo aqui que não podemos mexer em política e tudo mais, mas nós entendemos, através de pesquisa de mercado, né, a gente fez uma pesquisa bem ampla dos concorrentes para entender isso, então a gente trouxe um valor que entendeu que era o mais coerente dentro desse cenário. Aqui um diferencial bem importante, tá? Eu vi isso em praticamente todas as contas aí que eu visitei. Tá? Esses concorrentes, eles, a cada nova onda, a cada nova moda do fisco, eles passam uma nova conta lá para o cliente. Surgiu na época por exemplo, do BOCK. Cara, era mais 100, 150, 200 mil reais, essas empresas maiores, fazer um projetinho lá, um novo licenciamento daquele pedacinho de sistema e mais um projeto para fazer aquilo lá funcionar. Então, nós não temos isso, né? REINF está aí também, tá? ECF, Imposto de Renda embutido. Então, a Sênior, lá no contrato, ela coloca que as questões fiscais, uma vez assinando com a gente, ele vai ter a manutenção dele lá, vai ter o mensal dele, e aí a gente vai
ter a responsabilidade de deixar sempre o sistema aderente, sem custo de licenciamento para ele. Obviamente que ele vai baixar uma versão e vai botar aquilo para funcionar de acordo com a nossa documentação, com toda a estrutura que ele tem lá. Ok? Então, aqui a gente bate bem forte, tá? Nós somos perenes, nós não somos os malucos que a cada ano está lá com mais uma conta de 100, 200 mil reais. Isso incomoda muito os caras que têm MasterSAF, Syncro e outros mais. Assim, eu ouvi de vários isso. Eles nos chamam lá muitas vezes por causa disso. É o estopim dos caras. Porra, de novo vieram com mais uma conta de 220 pau aqui. Aí eles nos chamam. Então, aqui, né, o contrato emenda nisso, né, a gente é bem agressivo aí. A questão de integração, a própria ferramenta, também agilidade na ferramenta, tá? Pela própria cultura, aí o RH nos ajuda bastante. Né? Então, assim, já conhecendo um pouco da nossa tecnologia, a flexibilidade que a gente tem, então isso nos ajuda bastante nesses projetos. Evolução de tecnologia, também já falei um pouco aqui, né? E a própria referência ao HCM. Aqui alguns clientes, tá, que nós temos hoje nessa condição, né? Esses caras não têm nosso RP, esses caras só têm o nosso compliance fiscal. Tá? Ah, Rames, mas como eles fizeram? Cara, utilizando as nossas integrações, nós já temos nós estamos trabalhando a parte de integração. Eu falei antes que em breve a gente deve ter algumas novidades aí com relação a, principalmente, integração com o SAP. Tá? A ideia é a gente está trabalhando uma camada de integração para passar para vocês, para que vocês possam trabalhar em cima dela, inclusive explorar o serviço, para vocês fazerem essa integração e conduzirem todo o projeto, com uma ferramenta lá, com o integrador, digamos assim, eu vou falar um pouquinho à frente. Então, esses aqui são clientes que têm o nosso, por exemplo, integração direta com lá a Brighton. Tem um sistema, o legado deles lá tem uma integração direta usando nossos serviços, usando um pouco de outras integrações também, tá? Manitone também cliente recente, todo o nosso compliance com web services. Kremer é um projeto grande lá com Reinf, utiliza todo o nosso Reinf. Eles também têm folha de pagamento, a gente chegou lá através do RH, uma visita de RH. Trox, inclusive, acho que é até aqui da região, um projeto bem bacana, que já serviu, inclusive, de case para outros projetos que a gente startou aqui, de compliance. O pessoal esteve lá olhando, viu como integrou, bacana pra caramba, e a gente está, inclusive, fechando negócios em cima dessa visita. Então, tem outros clientes mais, eu coloquei... e que fazem, né, nós já temos cases de integração, por exemplo, com o Infor, né, bem padronizados lá, que também está dentro de uma camada que a nossa ideia é disponibilizar para vocês essa integração já mais padronizada. Tá? Só que, assim, sempre reforçando que a nossa integração hoje, nós temos toda uma documentação. É claro que quando a gente fala de documentação, de integração fiscal, não são coisas assim tão simples e tão pequenas, a gente está falando de todo o contexto de integração, mas nós temos casos, né, vários cases de integração, usando os nossos serviços, os web services, com roteiro, né, o que integra, o que não integra, e o próprio cliente muitas vezes tem que entender o projeto dele e ele toma algumas decisões, né, o que sobe, de que forma, então é a dinâmica da integração mesmo. Ok? Então, aqui alguns cases, né. Um que eu sempre gosto de falar muito, né, já meio batido aqui, mas nos orgulha bastante, tá? Muitas vezes o cliente, mas a Sênior, vocês vão dar conta, nós somos muito grandes, nós temos X notas fiscais, meu Deus. Então, a gente usa aqui o Correios, hoje o Correios, em termos de empresas, de filiais, é a maior empresa do Brasil, com o maior número de filiais. Tá? E é um projeto, eu curiosamente estive lá 2 semanas, passei o dia lá em reunião com eles, colhendo feedback, discutindo. É muito bacana vir de lá, vocês não têm noção de como está legal o projeto lá. Tá? Eles têm toda uma pegada aí, né, de que eles, como são empresas públicas, né, eles não podem dar tão depoimento, eles são muito sérios lá. Está vendo aí notícias de privatização, então tem todo um barulho. Mas é um projeto que nos orgulha bastante e muito bem bacana, está muito legal lá. E é uma baita de uma empresa. Integrado o Oracle, a gente integrou o Oracle de lá para cá, usando os nossos web services, colocamos um time lá para fazer isso. Então, assim, para a gente não ter medo de cachorro grande aqui. Traz para discutir, vamos ver. Ok?
E aí aqui só umas dicas, né, de como identificar então essas oportunidades. Porra, mas como é que eu começo? Eu não conheço muito negócio de compliance, eu nunca mexi muito com esse negócio, tá? Eu acho assim, aqui a gente tem muitos executivos, muito pessoal de vendas, né, acho que é a essência aqui do evento. É instigar, né? Muitas vezes você não está nem lá na empresa para tratar desses assuntos, mas sempre que tiver a oportunidade, ficar atento. Por exemplo, a gente sabe que as grandes bolas hoje, quando a gente fala em compliance, nessa parte fiscal, o que está na moda é o tal do REINF. REINF, Bloco K, SPEDCF, DIFAL, são palavras-chave. E que daqui a pouco tu está lá no café, falando com o cara do TI, por conta de alguma coisa do RH, do HCM, encosta o cara ali do lado e... Como é que está teu REINF? Estão fazendo lá? Pois é, confusão, né? Novo layout. E vê o que o cara chora. É assim que funciona na prática. As contas têm chegado bem assim. O cara, cara, a gente está 3 meses aí tentando fechar REINF, não entregamos ainda, os caras estão me enrolando, não sei o que fazer, o suporte dos caras é uma M. Tá? E a gente é muito forte nisso, a gente tem um suporte bacana, muito forte, é bem reconhecido por isso. Tá? Então, instigue o cara e entendam a dor do cara. Putz, ali os caras estão se matando por causa disso. Daí entra como fora, cara, sênior tem uma solução de compliance também. A gente pode te ajudar. Obviamente que vocês não vão conseguir explorar tantos detalhes ali, mas levantem a mão, pô, me dá uma oportunidade, deixa eu vir aqui mais preparado, trazer alguém que conhece isso melhor e mostrar para vocês o que a gente faz, quem a gente é. Os caras não nos conhecem. Eles não têm noção do que a gente tem lá de ferramenta de compliance. Certo? Então, como é que está isso? Cumpriu o prazo? Como é que está o suporte? É batata. Tá? Esse é o discurso. E aí o público, né? Com quem falar, né? É o controller, né? O pessoal lá da área contábil, fiscal. Esses caras, eles são cobrados diariamente, estão bem preocupados em ter o compliance ok, tem que baixar custo, tem que minimizar a exposição com o fisco. Eles não dormem direito porque não sabem se aqueles arquivos que geraram nos últimos 5 anos, né? Aqui uma outra coisa importante, quando a gente fala de compliance, não é mês passado, né? Os últimos 5 anos. Então, 5 anos sem dormir direito, está com a pulga atrás da orelha lá. Certo? O cara de TI também, ele está lá, né? Vocês conhecem muito bem, ele conhece as dores. Aqui tem uma questão assim importante, quando a gente fala de compliance, ele funciona quase como no RH, né? Porque quando você vai vender um RP, você tem que passar lá por toda a empresa, né? Até o porteiro tem que olhar o RP para ver se é aderente ou não é. Quando a gente fala aqui de compliance, ele está mais ou menos na batida do RH, né? Quando você vai vender RH, você vai lá, basicamente, no povo lá do RH, da gestão de pessoas lá, e você trata lá, e é aquele povo que consome e que vai comprar o teu software. Aqui, a gente está indo também no povo que fica numa salinha aí ao lado, que é o povo da contabilidade, do fiscal. Também não é um cara que eu vou ter que... Então, ele é mais direcionado, é um público menor para negociar. Aqui falando, então, um pouquinho da política comercial, né? O que a gente fez aí ano passado, quando a gente lançou essa oferta, tá? A gente pensou um pouco diferente, e é assim que os concorrentes, os principais concorrentes trabalham. Então, a gente procurou ser igual, né, em termos de conceitos, até para facilitar a precificação e o mercado, aí, o entendimento do mercado. Esse licenciamento ele é por CNPJ, não mais por usuário. Não me interessa se são os 4 usuários, são 20, 1000, 1 milhão. Tá? A gente vai fazer o compliance daquele CNPJ. Me diz qual é o teu CNPJ, a gente vai atender ele. E como a gente precifica isso? Né? A gente precifica... mas eu tenho um CNPJ e tenho mais 4 filiais, 5 filiais, 10. O primeiro CNPJ vai ter um valor e cada novo CNPJ, filial não me interessa, vai ter mais 2% agregado. Então, fica uma conta que vocês tiverem, olharem os valores aí. Eu hoje consigo dar o valor de cabeça. E passa aqui rapidinho, a gente já consegue passar os valores dessa precificação. Tá? Como é que a gente quebrou o porte da empresa? 78, 300 e acima de 300. É o que o mercado também faz. Né? Hoje a gente fala uma quebra importante das empresas, aquelas que faturam até 78 milhões, que até então não são obrigadas ao regime de lucro real, e tem toda uma questão contábil, fiscal aí.
mas que é o que o contador fala. Essa é a linguagem de todo mundo. A gente não inventou isso. A gente também copiou o que o mercado faz. Então, que porte é a tua empresa? É até aqui, até aqui, até ali. E com base nisso, nós estabelecemos a nossa precificação. Certo? Rames, mas daqui a pouco o cara está me enganando. Ele está pedindo uma proposta. Ele me disse que ele só fatura 60, 70 milhões anos, mas o cara fatura mais que 300. E eu vou, com isso, como é que eu vou ter certeza que o cara está ou não nessa faixa? Na prática, a gente também já teve uma outra situação assim, um pouco desconfortável, que a gente viu que o cara era um gigante e botou um xizinho lá no menor. Tá? Então, essa percepção a gente já teve na própria pesquisa, a nossa área interna ela pode nos ajudar também, mas não é aqui que nós vamos arrumar o maior conflito com o cliente. A gente eu tratei isso, me dá uma olhada aqui, eu acho que está mais ou menos aqui. Tranquilo, mudaram. Tá? A ideia é não interromper por conta disso. A gente vai evoluir nessa conta e, obviamente, que a Sênior, com os nossos analytics e tudo mais, a gente consegue perceber o tamanho e sabe o tamanho desses caras. Até porque eles amanhã depois vão estar usando a nossa base, a gente tem isso lá quase em tempo real, né, para entender o tamanho dele. Então, aqui vai da nossa habilidade. Óbvio que o cara que está comprando, ele vai sempre dizer que o dele é o de menos para ganhar preço, mas a gente tem que tomar um pouco cuidado aqui, é da sensibilidade da gente colocar isso dessa forma. Que não adianta o cara querer dar o golpe aqui na precificação, ali na frente não vai ficar muito legal. Então, já conduza de uma forma para evitar um estresse nesse sentido. Certo? É claro que se o cara está ali na extrema, né? Faturei 77, cara, daqui a pouco o bicho começa com 78 e vem ser meu cliente e depois a gente conversa. Isso vocês sabem fazer melhor do que eu. Certo? Então, aqui é só essa... Muitas vezes surge essa questão, né? Porra, mas se o cara foi 1.000 a mais, 1.000 a menos, vão mandar prender o cara, vão matar o cara? Não. Estamos ganhando um cliente aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Então, vamos conduzir isso com sabedoria. Ok? E o que mais ia colocar aqui? Então, isso com relação a essa política, né? O que eu queria trazer ainda por último aqui para vocês, tá? O que eu tinha dito aí antes, tá? O que a gente tem trabalhado lá, e a gente em breve deve trazer novidades para vocês, né? Nessa construção de uma camada que facilite essa integração com clientes que têm o SAP. Certo? Então, a ideia é que vocês, canais, aqui é um evento de canais, que vocês possam... a gente vai disponibilizar um integrador, um software, um integrador, tá? E que vocês vão ter toda a orientação, vão ter treinamento para fazer essa integração, que já vai vir integrado com as ferramentas SAP. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes, até porque eu nem sei defender isso com tantos detalhes. Tá? Mas é uma opção a mais que a gente está trazendo aí para a gente ter ainda mais assertividade nesses clientes SAP, que a gente entende que é a grande oportunidade que a gente tem. Certo? E aí a ideia é que vocês explorem a parte de serviços, tanto de integração, porque essa camada... Esse integrador ele faz toda a camada, desde a captura lá da estrutura do SAP, aquela parte intermediária, e traz já totalmente normalizados os nossos web services e gerando isso aqui para dentro. Vai ter a ideia que aí a gente ainda está trabalhando essa política, como é que vai ser, mas a ideia é que tem uma recorrência pequena ali para que vocês tenham esse software, esse integrador, tá? E consigo aí ter ainda mais, digamos assim, assertividade, né? E mais argumentos para levar o compliance, principalmente para quem é SAP. A gente também já tem alguma coisa para clientes Infor, quem tem base Infor aí, também a gente já tem bem adiantado aí, também já pode ajudar vocês. Nos procurem aí para conversar. Ok? E aí, para o último slide, né? Assim, a principal mensagem aqui, não é fácil, eu sei que não é, tá? E aí vamos conversar, vamos entender o cliente, mas vamos focar muito, importante ter a solução certa para o cliente certo. Quando a gente começa aqui, ver que bate muito a cabeça, é porque alguma coisa está errada, talvez não seja isso para esse cliente, vamos entender melhor. Acho que essa é uma mensagem bem importante aqui, dentro do contexto. Aqui, né? E a minha mensagem era essa.
fico à disposição. Se quiserem lançar alguma pergunta, se eu não souber responder, eu respondo por e-mail. Mas eu estou aí até o final do dia aí. Fala, Ivan. Qual que é o diferencial que eu posso ofertar para um cliente que tem a SAP usando o MasterSAP? Nós temos um diferencial em cima do MasterSAP. Primeiro, preço. Tá, pronto. Tem que entender se ele realmente está... O cara que tem MasterSAP, primeiro, entenda se o preço é a dor dele. Porque se não for, tu vai ter um... Entende? Vamos ser bem claro aqui. O que vem muito para a gente é preço, antes de mais nada. O que vem também, tá, de diferencial, é o contrato, as surpresinhas a cada X meses, certo? O suporte, o pessoal não gosta do suporte deles. Tá? Então, é mais ou menos aquela linha. Eu já construí a apresentação justamente focando isso, né? Aqueles itens que eu trouxe ali. Mas assim, é entender bem. Costuma vir por preço e suporte. Eles se sentem desamparados. A própria integração, o pessoal detona a integração deles, muito instável. E aí é claro, né, que quando a gente fala, vai depender tanto o MasterSAP, como tem outros que também são homologados SAP, que é o nosso objetivo aqui, né, o nosso caminho. A gente está nas primeiras pernadas aqui, né? Mas assim, a gente vai evoluir em breve, a gente quer ser homologado SAP, a gente quer ter uma solução de compliance homologado SAP, como tem que ser. A gente vai chegar lá. Mas assim, não precisamos esperar chegar lá e quem sabe a gente constrói isso junto. Eu tenho certeza que vocês devem ter aí muitos potenciais, muitos prospects aí que se trouxer para a gente pode discutir e acelerar inclusive esse processo. Fala, Sam. Aquele percentual, né? Não quero ser injusto aqui, eu não lembro quantos por cento deu lá, 30 e tantos por cento, eu até depois posso abrir ali, eu não trouxe aqui os números certinhos, 30 e tantos por cento não conhecem e 50 e um pouquinho não se sente preparado para vender. Acho que é esse o número. Esse número, considerando que aqui tem gente que ainda é da área técnica, que conhece Sim. mais ainda do que comercial, esse número é um número relativamente assustador. O que a gente pode fazer, sênior mais canais, para que a gente efetivamente conheça a solução e saiba vender a solução? Eu acho que é um dever de casa para sênior. Excelente. Esse é o nosso problema. E para a gente Perfeito. fazer isso rápido, não esperar mais uma reunião daqui a um ano para a gente descobrir que ainda não está sabendo vender esse negócio. Eu entendo assim, antes de mais nada, eu reforcei ali no início que quando a gente fala de compliance é igual, entre aspas, a controladoria. Em termos de software, de solução, quem vende controladoria também vende compliance. Certo? Então, a gente tem que ter essa visão. Dentro da casa de vocês têm o time de vocês que deita e rola com controladoria, sabe muito desse negócio. Tá? Então, assim, nós temos que entender que controladoria, o time de serviços, suporte, time de vendas, que sabe discutir controladoria, sabe discutir compliance. O que tem que, antes de mais nada, é entender o público, onde atacar, certo? O compliance, sim, ele tem um desafio, principalmente o pessoal da área de vendas. Eu entendo que, geralmente, o pessoal de suporte e serviços conhece esse negócio melhor. Realmente, o pessoal da área de vendas costuma ter um gap maior, até em controladoria. Né? Eu sei que até a controladoria que está aí há 20 e tantos anos, a gente também tem dificuldade de vender, é o que eu percebo. Então, isso já é histórico, né? Vender essa parte fiscal e contábil, essa parte tributária. Falou nesse negócio, o pessoal torce o nariz, não gosta muito de falar nisso, tem dificuldade mesmo de defender isso. Tá? Mas aí eu acho assim, não tem muito segredo, é trabalhar mesmo, nos cobrar mesmo, me cobrem isso também, esse é meu papel lá, fomentar isso e trazer informação. A gente trabalhou, nós temos, por exemplo, desde webinar, cesta de soluções, nós temos bastante gravação lá dentro do CRM, a gente fez aquele discurso comercial, não sei se o pessoal todo aqui viu. Eu acho que é importante ir reciclando aquilo, lá tem bastante material. Eu sei que só isso não resolve, tá? Mas assim, aqui eu já trouxe outras dicas bem importantes. Mas sim, Selma, a gente tem que construir isso. Eu acho que a gente tem um caminho aí ainda a percorrer, de preparar e dar, como o próprio Ivan perguntou, né, Rames, me aponta o dedo, MasterSAP, qual é o problema? Bom, e é por aí, né? A gente já trouxe bastante material,
Mas sim, esse é o desafio. A gente tem que evoluir nisso. Já temos bastante coisa, tá? Mas a parte tributária sempre foi um paradigma, e eu já percebo, não é de hoje, não é porque tem o compliance. Sempre é um cara que o pessoal não faz... tem mais dificuldade de expor, de falar, de defender. Porque quem é da área tem mais facilidade, não adianta. Quem já trabalhou, já tem algum conhecimento da parte fiscal contábil, tem muito mais facilidade, já fala de igual para igual para o contador. Tu vai lá discutir, tentar levar um projeto desse, o cara vai te perguntar do ICF, do cara, que diabo de... O que é ICF? Não sei. Mas para quem é da área, porra, é imposto de renda, é contábil, né? Então, é assim, é fazer a coisa. Né? Primeiro, aquela dica ali, né? Tenta entender se lá está doendo. Aquelas perguntas bobas de bloco K, DCF, estão entregando no prazo, não estão, como é que está o cara que está fazendo. Sonda lá o ambiente e vê se cabe essa discussão lá dentro. Os caras não estão confortáveis, não estão felizes. Volta para casa e vão montar uma estratégia. Daí, para ir lá numa abordagem já, um material mais bem preparado. Se for o caso... A gente apoia lá de Blumenau também. Eu já fiz muitas apresentações que o vendedor está lá, o time de frente está lá, e eu fico aqui na retaguarda. Né? E aí o cara começa o discurso, lá eu entro na metade, aí quando o cara começar a falar de letrinha, de blá, 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 mata o cara. Entendeu? Mostra que a gente tem. E como eu também, nós temos outros profissionais lá, principalmente na parte de vendas, o Álvaro com o time dele lá. Sim, esse é o caminho. Levantem, entendo que lá cabe, volta para casa, vão preparar uma ação para ir lá e apresentar isso para eles. Ok, pessoal? Opa! Ao vivo para todo o Brasil agora. Cara, parece que eu combinei contigo essa pergunta, cara. Eu esqueci de falar disso, cara. Que bom que tu perguntou. Tá? É bem isso aí. Também tenho casos, tá, do cara que está com dor do compliance. A gente foi lá, fez todo o barulho do compliance, papapá. O cara comprou o RP. Tem um caso em São Paulo recente. Tá? Ele estava com uma dor lá, mas ele... deu a oportunidade para a gente lá defender compliance, e ele começou a puxar os vizinhos. Poxa, mas vocês também têm isso, também tem isso, também tem aquilo. Cara, é bem por aí. Gente, aqui é uma... Sim. A tua pergunta é depois, né? Você vendeu compliance? Sim. Sim. Você vendeu compliance, daqui a um ano o cliente, cara, eu adorei esse negócio, eu quero o RP completo. Tá? Não tem uma máquina lá que faz um depara e que sai do outro lado o valor disso, o valor daquilo. Traz para a gente, mas a gente tem isso bem alinhado lá com a diretoria, com a gerência, de que a gente vai conduzir isso de uma forma inteligente lá para não criar um baque financeiro para ele. Tá? A gente vai absorver isso. É o que nós queremos. Certo? Então, o compliance, sim, pode ser uma grande oportunidade para eu botar o primeiro pé lá dentro, porque é ali que tem uma dor. Quando eu mostro meu compliance, eu já mostro aqui do lado tudo mais, mostro meu eDocs, as minhas mensagerias e outros sistemas periféricos, o portfólio. E isso tem acontecido bem assim mesmo. Tá? É muito comum o cara começar com compliance, daqui a pouco ele já está discutindo back-office, ele já quer ver outra coisa, ele chega no final, ele já pede 2 propostas. É isso que nós queremos, não é isso? Ok? Mais alguma pergunta? Opa! Também é uma excelente pergunta. A pergunta dele, né, é se compliance fiscal vai tratar somente a parte de controladoria, a parte fiscal final lá, ou se ele também vai atuar em outras coisas. Tá? Quando a gente fala de compliance fiscal, a gente está falando da parte final, sim. O nosso escopo, a nota fiscal foi emitida, o faturamento foi feito, tudo aconteceu lá, a compra, suprimentos, estoque, tudo está lá. Eu, como compliance, eu só quero receber aquela bagunça toda, com os meus 50 serviços aqui que eu tenho, me manda tudo para cá, eu tenho essa orientação, e eu vou cumprir
a obrigação fiscal da empresa. Vou apurar todos os tributos e impostos, vou gerar todos os SPEDs e vou fazer daqui para cá. A solução de compliance fiscal é isso. A gente tem aqui dentro, quando a gente fala do nosso sistema de mensageria, o eDocs, né, por exemplo, o compliance tem no escopo dele a entrega do REINF, que já é automatizada com o eDocs. Então, tem uma parte desse sistema que vai aqui, certo? Mas, assim, o escopo de compliance é a parte de controladoria, tá? A escrita fiscal e contábil da empresa. Isso é bem importante que fique claro. Eu não vou, mas eu vou fazer a entrada da minha nota aqui pelo compliance, porque aí eu já boto no estoque e boto no financeiro. Cara, isso não é compliance. Isso é lá, recebimento, suprimentos, que põe para o estoque, gera financeiro, cuida de toda aquela bagunça. Isso é um outro software. Compliance é isso. E é assim que os nossos concorrentes fazem, e é esse o escopo de todo mundo. Eu não estou aqui, não, só quero fazer isso. O mercado é assim. Quando se fala em solução de compliance, é cumprir obrigação fiscal principal e acessória. Ou seja, pegar todos os documentos, trazer para cá e cuidar daquela bagunça lá do contador com o governo.